Bem-vindas e bem-vindos ao 5º episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde para mim não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda, como me inspiro a seguir o sentido B da vida e a encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. Dez anos de evolução. Neste episódio muito especial, quero partilhar contigo a minha jornada dos últimos 10 anos e como me observo na minha própria evolução. Como me consigo observar e consigo ver que sou o resultado de todas as experiências, de todas as aprendizagens, todas as pessoas que se cruzaram no meu caminho, que sou a soma de tudo isso. E com 16 anos, há mais ou menos 10 anos atrás, estava a adaptar-me à mudança de estar numa escola nova, onde não conhecia ninguém, ou praticamente ninguém, e tive que começar a minha vida social do zero. Sinto que esta mudança foi muito importante para a minha evolução e foi um grande desafio naquele momento, principalmente para o meu eu introvertido. Mas foi esta procura da mudança e a procura de algo mais que me impulsionou a ir, a mudar. Foi uma escolha minha mudar de escola, porque tinha vontade de mudar para um sítio onde não me sentisse tão limitada, tão fechada numa caixa e, acima de tudo, onde não fosse julgada, onde conseguisse olhar para o meu futuro com mais entusiasmo. A decisão final foi curricular, ou seja, foi por causa de um curso que existia nesta escola. Este curso profissional técnico de multimédia foi o curso responsável por moldar o início da minha carreira e que me deu ferramentas importantíssimas para a profissional que sou hoje. E aquela menina que sonhava muito mais além que a sua pequena cidade, tinha o sonho de ir estudar para fora na universidade. Na altura, o que estava na minha mente era Inglaterra, era esse o objetivo, o que não foi possível e naquele momento, por uma série de razões, e não foi possível, mas acabei por não desistir, porque a vida tem a sua forma mágica de funcionar e um tempo divino para tudo acontecer. E muitas vezes fiquei revoltada por não conseguir controlar o resultado que eu queria e o resultado que eu queria para a minha vida. Mas mais tarde compreendi que tudo tem o seu tempo e às vezes não é no momento que idealizamos, mas não significa que não acabe por vir no tempo certo. Nós, especialmente, eu falo de mim pelo menos, mas nós enquanto sociedade temos esta tendência cada vez mais, eu acho, de querer as coisas muito rápido, para ontem, e as coisas demoram o seu tempo. Entretanto, entrei para uma licenciatura na minha cidade, ou seja, na cidade onde eu nasci, onde eu cresci, e este foi o próximo passo da minha evolução.
que eu nem sabia que estaria prestes a acontecer. O primeiro ano foi muito duro, principalmente a nível psicológico, e fez-me questionar muito quem eu era, tudo o que eu acreditava e aquilo que sentia que era o certo. Mas eu sabia que se fizesse a minha parte e se me dedicasse de corpo e alma ao que eu queria, a vida me iria recompensar. E surgiu a oportunidade de fazer Erasmus e foi a experiência, foi mesmo a experiência que me expandiu os horizontes, que me fez confiar em mim própria e de alguma forma também na vida. E repara, mudar de escola deu medo. Escolher uma licenciatura, fazer a escolha, deu medo. Enfrentar a praxe, deu muito medo. Decidir fazer Erasmus, deu medo também. Mas, ao mesmo tempo, um entusiasmo impossível de conter. Quando a tua mente tem medo, mas o teu corpo sente que é aquele o caminho, sabe que estás no sítio certo. A minha família, e eu tenho muita sorte, sempre foi um grande apoio e muitas vezes, mesmo que não entendessem muito bem o que é que eu ia fazer ou quais é que eram as minhas razões, confiavam em mim. Claro que também tinham medo por mim, mas nunca me impediram de fazer nada ou nunca me desmotivaram. Mesmo que questionassem as minhas escolhas, e toda a gente, é normal, toda a gente questiona, acaba por questionar as escolhas uns dos outros. Mas mesmo assim existia a incompreensão de algumas pessoas à minha volta, mais no meu seio social, e que, enfim, tinham aquele posicionamento muito estranho de nada de suporte, nada de apoio, e principalmente pelos sítios que eu tinha até escolhido, eu diria, não existia uma incompreensão geral em algumas das minhas escolhas. Mas mesmo assim eu disse: foda-se, não, eu vou fazer isto por mim ou ninguém o fará. E foi o melhor que eu fiz na minha vida. Muitos, muitos foram os desafios, confesso, muitos foram os erros e as aprendizagens, mas o Once Erasmus, always Erasmus, porque é impossível não ficar marcada por uma experiência que foi tão importante para mim. Foi, sem dúvida, um dos grandes marcos no meu desenvolvimento pessoal, que moldou muito as minhas capacidades e a minha visão sobre a vida, e ganhei confiança em mim, aquela que eu acho que precisava para continuar com aquela vontade de descobrir o resto do caminho, sabem? Aquela vontade de desbravar terreno, com a energia de viver. E um semestre acabou por passar a correr e a oportunidade de mudar de país chegou e trouxe ainda mais desafios a nível pessoal, mas também a nível académico. E foi assim que passou a correr 10 meses em Erasmus, 2 países, 2 cidades de acolhimento, 2 escolas, uma visita a Portugal entre semestres, que foi importante para recarregar baterias, mais de 8 ou 9 países que eu passei graças a esta experiência, dezenas de cidades que eu sempre sonhei visitar e que assim foi possível, principalmente na Itália. E depois o culminar de toda esta experiência intensa foi conseguir vir da Roménia para Portugal. Na altura só se materializou até Espanha, de comboio, sozinha, onde tive a oportunidade de conhecer muitos dos sítios que mencionei, mas também de me conhecer a mim própria. E viver fora fez-me agradecer muitas vezes o cantinho plantado à beira-mar que temos, mas sentir e ver os meus próprios e ver nos meus próprios olhos, ver com os meus próprios olhos que existe muito mais do que aquilo que imaginamos é muito, muito, muito extraordinário e tem um impacto gigantesco. Quando voltei foi novamente um desafio de integração.
Eu sentia que era vista um pouco como a outsider, sabem? Aquela que teve boas notas porque fez Erasmus, sem sequer considerarem os desafios e todas as aprendizagens que adquiri e, sinceramente, as notas justas que acho que obtive pelo meu esforço, pela minha dedicação e todos os desafios que existe quando se estuda fora, noutra língua. Mas a oportunidade de evolução, mal eu sabia que tinha acabado de começar. Era preciso constituir um grupo para apoiar os alunos de Erasmus no meu instituto e a partir daí iniciaram vários anos de desenvolvimento e evolução. Tive a grande oportunidade de continuar a viver a experiência Erasmus sem sair da minha cidade e ajudar outros alunos que estavam a passar por desafios idênticos àqueles que eu tinha passado e sentir-me de novo preenchida. E as oportunidades a partir daí continuaram a surgir. Um grupo de alunos com muito esforço e dedicação acabou por se tornar uma associação e foi uma experiência e um processo de muita aprendizagem a nível de gestão, a nível de gestão de tempo, gestão financeira, de como temos que definir prioridades, quais as melhores formas de nos organizarmos, desde o planeamento de eventos a um conjunto imenso de iniciativas e até mesmo ajudou-me a nível de gestão pessoal. Aprendi imenso nesta altura e foi sem dúvida importantíssimo o trabalho em equipa e foi talvez nesta altura e principalmente na parte de gerir pessoas que eu provavelmente mais falhei na minha vida e falhei redondamente, mesmo muitas vezes, em especial com pessoas próximas que trabalhavam diretamente comigo e sem dúvida foi o projeto onde eu mais falhei, mas porque também foi o projeto em que eu mais me dediquei, em que eu mais trabalhei de corpo e alma e que sem dúvida me possibilitou aprender muito dessas falhas. E começou aí o início de um grande mergulho interno e sinceramente, se estás a ouvir isto e em algum momento estive mal contigo, eu peço-te desculpa. Lamento mesmo profundamente, mas eu sei que nem sempre estive no meu melhor. Mas espero que saibas que se te cruzaste comigo, foste certamente uma fonte de aprendizagem para mim. Foi um longo percurso de tentativa e erro, mas o mais importante são as lições que levo comigo e os erros que agora trabalho de forma consciente para evitar. E quero partilhar com vocês como a vida é mágica e acaba por nos trazer aquilo que é para nós no momento certo. Quando eu planeava o meu Erasmus, pela primeira vez no início, eu tentei ir para a Holanda. Era naquela altura o meu objetivo, mas o meu orçamento não me permitiu. Não tinha dinheiro para ir estudar para lá e optei por outras opções mais económicas que me possibilitavam viver com dignidade, com alguma tranquilidade e ainda me davam margem para viajar. E a vida é tão mágica que eu ainda não tinha terminado a minha licenciatura e tinha sido escolhida para fazer um estágio no âmbito da União Europeia, precisamente na Holanda. E eu nunca o teria conseguido se não fossem todas as experiências que vivi até aqui, desde o curso profissional, sem dúvida ao programa Erasmus, ao voluntariado, ao associativismo. Foi mesmo o culminar de tudo o que eu vivi, de tudo o que eu aprendi. E esta reflexão motiva-me
para continuar na procura, pelo meu próprio caminho, pelo sentido B da vida. E eu acho que continuo, e eu sinto que continuo a ser a mesma pessoa, mas numa versão diferente, numa versão melhorada. A analogia que mais me ocorre neste momento é a analogia, pronto, é o Pokémon, os Pokémons. Porquê? Porque eles também vão evoluindo. E é um pouco. E eu acho que é isso que nós também estamos aqui a fazer. E sem dúvida que eu hoje sou mais forte, sou mais tolerante com o outro, mas também comigo mesma. E sei que vou continuar a falhar e continuo a falhar muitas vezes, mas sinto que é sempre de uma outra forma, de um nível já um pouquinho diferente e que aos poucos vamos retendo e integrando tudo o que precisamos. E continuo a aprender, a viver, a tentar compreender a arte de ser calma e paciente, que é-me difícil, e trabalhar a minha motivação, que também falha muitas vezes, no sentido de que a motivação nem sempre está lá, todos os dias, é preciso encontrá-la, é preciso fazer alguma coisa para que ela surja, e continuo nessa busca para alcançar todos os dias a minha melhor versão, com mais amor próprio, mas também mais amor e respeito pelo outro, pelas diferenças que todos temos, seja nas nossas crenças, seja na nossa realidade. E claro, este episódio acaba por ser um pequeno resumo daquilo que eu sinto que são os marcos na minha evolução nos últimos 10 anos, mas obviamente que a evolução é feita nas pequenas coisas do dia a dia, é feita nos desafios que te propões a superar diariamente, nas conversas de telefone com os teus familiares ou nos desafios que surgem com os teus amigos por terem opiniões diferentes e por concordarem em discordar. E isto é muitas vezes difícil, principalmente quando são temas que nos dizem tanto. E enfim, o que eu queria dizer era que a minha evolução é muito mais do que aquilo que eu vos descrevi, obviamente, e essa é cheia de uma série de detalhes e pormenores que alguns deles eu tenho consciência de, mas muitos deles também não tenho, porque era uma altura diferente da minha vida em que eu vivia com um ritmo muito alucinante, a uma velocidade muito grande, com mesmo um calendário muito, muito, muito cheio, e foi uma altura muito intensa também por isso. E o que acontece é que quando vivemos uma vida frenética estamos mais desconectados de nós, porque não temos tempo para parar, não temos tempo para cuidar de nós, não temos tempo para refletir. E obviamente que foram momentos de mesmo muita evolução, e por isso é que eu partilho com vocês, mas também foram de muitos desafios, e acima de tudo, nesse período de tempo eu não cuidei de mim tão bem como eu deveria, no sentido que talvez não me tenha alimentado tão bem, não tenha feito o desporto suficiente, porque não havia espaço na minha vida nessa altura para isso. Mas também foi uma questão de prioridades e eu não me arrependo de nada, porque foi sem dúvida um grande, grande processo de aprendizagem e aprendi muito com isso. E por isso hoje faço diferente e já tenho outro cuidado ao construir a minha agenda e ao planear
as minhas semanas, para que eu consiga ter esses momentos em que eu posso escrever, eu posso refletir, eu possa pensar, estar em silêncio ou ouvir uma música que me inspira, mas que possa estar comigo própria a fazer alguma coisa que eu sei que me faz sentir bem e que me vai ajudar a continuar o caminho, ou seja, o parar. Foi muito importante aprender isto. Mas claro, se eu não tivesse vivido essa vida frenética, talvez eu não fosse aprender, ou iria aprender de outra forma, mas se calhar demoraria muito mais tempo. Então eu hoje já procuro este equilíbrio e é sem dúvida muito importante para mim e tem sido uma lufada de ar fresco, sentir-me melhor comigo mesma e conseguir ter um bocadinho mais de paz e equilíbrio na minha mente frenética e nessa tal calma e paciência que eu preciso de trabalhar para que também outros objetivos se realizem na minha vida. E a evolução não para, a evolução continua sempre, quer nós queiramos ou não, ou seja, a bem ou um bocadinho mais forçados. E acreditem, quando nós cooperamos com a vida, quando nós co-criamos com a vida, acontecem coisas incríveis e acabamos por ter experiências que nos marcam para sempre. Mas esta evolução, quer nós queiramos, quer não, acontece, quer nós tenhamos consciência ou não, pode acontecer a um ritmo de minhoca, de tartaruga, de leão, de golfinho, enfim. Acho que vocês compreenderam aquilo que eu queria dizer. Mas no fundo, o mais importante é perceber que se estivermos de uma forma conscientes desta evolução e tentarmos ir aprendendo com o caminho, mais cedo ou mais tarde, tenho a certeza que a vida vai trazer aquilo que é para nós. Para terminar, trago o resumo das maiores lições, das 10 maiores lições dos meus últimos 10 anos de evolução. Primeira lição: eu tenho que ser o maior amor da minha vida e a minha melhor amiga todos os dias. Segunda lição: a opinião dos outros não me define. Terceira lição: falhar faz parte do processo de aprendizagem. Quarta lição: cuidar de mim e da minha alimentação é um grande pilar para me sentir bem. Quinta lição: os meus pensamentos não são quem eu verdadeiramente sou. Sexta lição: o caminho é ser para ter, de dentro para fora. Sétima lição: preciso de acreditar em mim e confiar no meu caminho, ou ninguém o fará por mim. Oitava lição: não posso esperar que a motivação caia do céu. A ação gera reação. Se eu não começar, vai ser muito difícil haver o trigger para eu me sentir motivada. Nona lição: o poder da gratidão e como isso pode mudar a tua vida. Mudou a minha vida. Décima lição: não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Clichê de adulto, eu sei, mas a verdade é que para mim tem sido muito esta aprendizagem para fazer e ficar mais livre a nível mental e evita muita ansiedade e posteriormente, quando alguma coisa falha porque não fizeste atempadamente, evita sentir-me culpada. E é com a partilha das minhas 10 lições dos últimos 10 anos de evolução
que acabamos mais um episódio. Obrigada por estares desse lado e me ouvires até aqui. Nesta partilha sobre a minha perspectiva, sobre o desenvolvimento pessoal e a inspiração para encontrar o meu próprio caminho de evolução e o sentido B da vida. Mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. Até lá!